E aí, essa galera, beleza? Gente, agora a gente vai falar sobre alguns tipos de memórias. Essa é uma das principais aulas desse curso de revisão, certo? Quem vai fazer concurso público, isso também cai bastante. Vamos lá. Vamos iniciar falando sobre qual é a função das memórias. Eu já falei isso, mas vou repetir. A função das memórias é guardar dados, beleza? Não é processar dados, tá? A função das memórias é guardar dados, tranquilo? Todos esses dados são representados na memória por números binários, por zeros e uns, certo? Uma sequência de zeros e uns que vai, é, digamos assim, que vai constituir algum dado que você tem no seu computador, alguma informação que você tem. Por exemplo, um arquivo. Né? Vamos dar um exemplo. Um arquivo que você tem salvo lá, o que você está usando no seu computador, aquele arquivo, ele, na realidade, ele é transformado em uma sequência de bits, de zeros e uns, e o sistema operacional compreende isso e apresenta para você em forma de arquivo que você compreende. Tá? Mas lá na memória, aquele arquivo ele é salvo como uma sequência de zeros e uns. Claro, eu não vou entrar a fundo aqui em relação à parte elétrica da tensão do que é um bit 0, do que seria um bit 1. Não, para vocês basta vocês entenderem que o sistema operacional compreende como uma sequência de bits, uma sequência de zeros e uns, tá? E você já aprendeu o que é um bit, o que é byte, enfim. Então você já tem ideia de que, por exemplo, um arquivo de 5 megabytes, por exemplo, quantos bits esse arquivo tem. Só você calcular aí, né? Um arquivo de 5 megabytes, quantos bits ele tem? Faça as contas. 5 megas são quantos K? Quantos K são quantos bytes? Um byte são quantos bits? Então você vai ter ideia de quantos bits é, esse, esse, esse arquivo vai conter. Mas bora lá falar da classificação das memórias quanto à volatilidade. Essa é uma das principais classificações das memórias. Tá? Eu posso classificar as memórias quanto à sua volatilidade em volátil e não volátil. Eu digo que uma memória é volátil, tá? Quando ela desperdiça, tá? Quando ela não salva, ela não guarda os dados que ela tem assim que ela perde o fornecimento de energia. Ou seja, ela é uma memória temporária. Ela guarda os dados de forma temporária. Eu deixei de fornecer energia para aquela memória, ela vai, ela vai desperdiçar aqueles dados. Aqueles dados vão deixar de existir na memória. Por exemplo, a memória RAM, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? E existem também as memórias não voláteis, que são aquelas memórias que guardam os dados mesmo sem o fornecimento de energia. Certo? Essas memórias que guardam dados mesmo sem o fornecimento de energia são conhecidas também. Você pode dizer que são memórias permanentes, porque eu tenho aqueles dados guardados mesmo que eu não tenha energia sendo fornecida para aquela memória. Por exemplo, o seu HD. Né? Você salva um arquivo no seu HD e você não perde aquela informação quando você desliga o seu computador, por exemplo. Mas vamos lá. Hoje, agora nessa aula, a gente vai falar basicamente das memórias primárias. E aí o que eu quero que vocês entendam, eu só vou focar aqui, pessoal, nos principais pontos que eu quero que vocês compreendam, tanto para quem vai fazer concurso público ou com quem vai apenas cursar minha disciplina e fazer as provas, tá? Então, o que é que define uma memória primária? O que é uma memória primária também conhecida como memória principal? A principal característica desse tipo de memória é dizer que o processador pode endereçá-la diretamente. Ou seja, existe um caminho, existe lá um barramento que leva o processador com acesso direto às memórias. Ou seja, o processador ele envia dados para essa memória, certo? E tem acesso direto a um certo endereço dessa memória. Como vocês podem entender, a memória ela guarda dados e esses dados são guardados em, digamos assim, em espaços. Vamos pensar da seguinte forma, com a seguinte analogia: você tem caixinhas, várias caixinhas dentro dessa memória, e essas caixinhas, tá?
esses espaços, cada um deles são endereçados. Então, quando o processador vai gravar algum dado, algum dado nesse tipo de memória, ele vai diretamente em um endereço desse, em uma caixinha dessa. Então ele endereça diretamente as memórias. Ele existe um barramento, tá? Como a gente já falou, que seriam barramentos. Existe um barramento de endereços em que a, a memória vai ser acessada diretamente pelo processador através desse barramento de endereços, certo? E aí, como a gente falou lá na aula de barramentos, lembra lá? Tinha barramento de dados, barramento de controle, barramento de endereço. Então existe um barramento desse de endereço que permite o processador endereçar diretamente em algum local da memória para salvar um dado ou até para ler um certo dado que está lá na memória, certo? Então o que mais? Essas memórias elas são necessárias, tá? Para que o seu sistema funcione, para que o seu computador funcione. Aqui, ó, sem essas memórias o sistema não funciona. Todas essas memórias que a gente vai falar aqui. Ela contém as informações que o processador precisa, ou seja, ela contém uma comunicação direta com o processador. Então você já imagina que o acesso a essas memórias, de certa forma, é mais rápido, né, do que a outros tipos de memórias que o processador não teria um acesso diretamente. Mas a gente ainda vai discutir isso. O primeiro tipo de memória primária, ou memória principal que eu quero falar, é a memória RAM. Vocês já devem ter ouvido falar demais nesse tipo. Acho que é a memória que vocês mais ouviram falar. Então, assim, RAM e o HD, né? O que significa RAM? Primeira coisa, Random Access Memory, memória de acesso aleatório ou randômico, né? Então, ou seja, quando o processador vai a essa memória, ele não vai de forma sequencial necessariamente, tá? Ele vai de forma aleatória. E aí a gente vai dar um exemplo daqui a pouco, você vai entender melhor. Outra coisa, essa memória, esse tipo de memória também é um tipo de memória de trabalho. Ou seja, é a memória que o processador está utilizando ali na hora que você está trabalhando. Você, por exemplo, eu agora aqui estou com um arquivo aberto, estou com programas abertos para gravar esse vídeo para vocês, certo? Então, o que é que eu estou trabalhando agora? O que é que eu estou usando agora? Eu estou usando um software, eu estou usando um software de gravação. Então, tudo isso está agora salvo na memória, nas memórias RAM do meu computador. Beleza? Então, por isso que é também chamada de memória de trabalho. Ela é volátil, você já sabe o que é volátil. Ela é escrita e leitura, ou seja, você pode tanto escrever nessa memória, o processador vai lá nessa memória, vai lá no endereço dessa memória e grava um dado lá, referente a um arquivo, por exemplo, que você está utilizando no seu computador. Como ele também pode ir nessa memória e ler dados que está nessa memória. Então essa memória RAM ela é tanto de escrita quanto de leitura. O processador tanto escreve nela quanto lê. E ela de fato armazena os dados que você está utilizando, como eu estava falando agora. Armazena os dados que estão sendo usados, estão sendo executados naquele momento. Então, por exemplo, imagina aí um arquivo que eu tenho no meu computador, mas que eu não estou usando ele agora. Ele não está na memória RAM. Certo? Basicamente é isso aí, para ficar mais claro para vocês. As memórias RAM, elas podem ser do tipo SDRAM, eu vou explicar o que é SRAM, VRAM. Veja bem, essa SDRAM, esse S aí é de Synchronizer, o D de Dynamic e o RAM você já sabe. Então é uma RAM dinâmica sincronizada. O que seria sincronizada? Porque é o seguinte, gente, bem antes, as memórias eram assíncronas, ou seja, essas memórias RAM elas eram assíncronas. Então elas funcionavam a uma velocidade de comunicação lá com o processador que elas mesmo que tinham sua própria, elas mesmo que determinavam a velocidade que elas funcionavam. Isso dificultava um pouco a comunicação com o processador. Então, há muito tempo, isso não é recente, essa tecnologia de sincronização surgiu. Essa tecnologia surgiu lá pela década de 90. Então, a sincronização faz com que a comunicação torne-se mais organizada, né? Síncrona, não mais assíncrona. Ou seja, o ciclo de funcionamento dessa memória obedece uma certa frequência em que
cada vez que eu envio dados do processador para a memória, essa frequência é a mesma, tá? Sincronizada com o processador, tá? Então, essa comunicação tornou-se necessária com o passar do tempo, com os processadores evoluindo, e essa sincronização foi necessária. Eu tenho aí, eu tenho vários outros tipos de SDRAM, tá? Mas eu resumi aqui, apenas citei a SDR e a DDR. SDR era uma memória sincronizada, dinâmica, mas antiga, lá da década de 90, no volta do ano 2000 para você ver, né, já 20 anos atrás, mas é importante citar essa informação apenas por conhecimento. Surgiu a DDR, que é o que a gente utiliza hoje, tá? O que é que a DDR faz em relação às anteriores? A principal característica dessa DDR é que ela tem uma taxa de transferência em dobro. O que é isso? Antes, era enviada a cada ciclo, tá? A cada ciclo de comunicação do processador com a memória, um bit, certo? Você, por exemplo, na verdade era o seguinte, o barramento seria o barramento funcionava com 32 bits, eram enviados 32 bits, beleza. Só que com o surgimento da DDR, o que é que aconteceu? Passou a ser transmitido 2 bits a cada ciclo. Antes, a cada ciclo era 1 bit. Um barramento de 32 bits, beleza, mas em cada, digamos assim, cada pistazinha, 1 bit sendo transmitido. Com o DDR, 2 bits. Então a taxa de transferência em dobro. Aí eu tenho as versões DDR, DDR2, DDR3, DDR4, em breve a DDR5. O que é que eu posso dizer em relação a esses avanços? Tá? DDR2 também é antiga. Essa DDR surgiu nos anos 2000, DDR2 surgiu lá para 2003, DDR3 surgiu lá para 2007. A DDR4 é mais recente, DDR5 está prevista aí para surgir nos próximos anos. Mas o que é que foi sendo basicamente evoluindo aí? Foi sendo evoluído a frequência, a taxa de transferência, né, a capacidade de transferência num certo intervalo de tempo em cada versão dessa. Em cada versão dessa também, além da taxa de transferência ir aumentando, né? Por exemplo, na DDR2 eu já tinha 4 bits por ciclo de clock, né? E assim por diante. Na DR3 já tive um pequeno avanço em relação à DDR2. O que eu quero que vocês saibam é que hoje a gente está utilizando aí e a DDR3, dependendo do seu computador de quando você comprou, ou DDR4 se for mais recente, tá? E o que eu quero que você entenda é que a DDR é a memória que a gente utiliza hoje. Se você quiser fazer uma pesquisa mais profunda na internet, tem muito material. E que ela tem uma taxa de transferência em dobro, beleza? Essas versões aí de DDR também se destacaram em consumir menos energia. Elas trabalham uma voltagem menor. Cada versão dessa superior foi conseguindo trabalhar numa voltagem menor. Essa tecnologia aí, Dual Channel, às vezes essa tecnologia eu vou falar porque às vezes cai em concurso, Dual Channel DDR, é uma tecnologia de canal duplo, como o próprio nome já diz. Como é que ele funciona? Primeiro, você tem que ter 2 pentes de memória. Tá? E aí, em vez desses 2 pentes de memória utilizarem o mesmo canal de comunicação, cada um utiliza um canal de comunicação separado. Então, por exemplo, hoje as memórias DDR elas trabalham a 64 bits. Tá? Eu falei aqui ainda agora 32, mas eu estava me referindo às memórias mais antigas SDR. As memórias DDR elas trabalham a 64 bits, ou seja, o barramento de comunicação de dados do processador com a memória é 64 bits. Tá? Ou seja, são 64 pistazinhas lá. Se você tem uma tecnologia Dual Channel implantada no seu computador, o que é que vai acontecer? Você tem 2 pentes de memória lá. Cada pente de memória, em vez de utilizar um canal só, cada um vai utilizar um canal separado. Então, um pente de memória vai utilizar um canal separado com 64 bits, o outro pente de memória vai utilizar outro canal separado com 64 bits. É como se você dobrasse a quantidade de bits que é transmitida ali por cada ciclo de clock e tivesse 128 bits sendo transmitidos. Tá? Para você fazer isso, o seu processador, a sua placa-mãe, eles têm que ser
tem que ter configuração suportada, né? Tem que estar configurado e tem que suportar isso aí. Isso não é muito comum assim utilizar na sua diária, não. Isso é normal mais para quem utiliza jogos, quem trabalha com algo mais pesado, que utiliza essa tecnologia. Mas bora lá. As principais características então dessa memória é memória de acesso aleatório síncrono e dinâmico, como eu falei para vocês. É a conhecida memória RAM popular e ela realiza processos de refresh. Processos de refresh são processos de atualização dos dados que contém aquela memória está armazenando ali. Então, essa SD-RAM é a RAM que você está acostumado por aí no mercado. Você chega na loja e quer comprar memória RAM. Ele vai lhe vender, na verdade, uma SD-RAM. Ele não vai lhe vender uma SRAM, que é uma RAM estática. Tá? Esse cara aqui vem já implantado no seu processador e você não compra esse tipo de memória. Não é normal você comprar esse tipo de memória, tá? A não ser que você compre um processador, troque o seu processador e aí você está comprando de certa forma esse tipo de memória. Essa memória ela tem uma velocidade maior do que a dinâmica, do que a SD-RAM. Mas é óbvio, vocês vão entender por quê. Ela tem um custo maior, também é óbvio, já que ela tem uma velocidade maior, e ela não tem esse processo de atualização. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco que você vai entender melhor esse processo de refresh. Dois tipos importantes desse tipo de SRAM estática é o registrador. Lembra do registrador? A menor memória do computador é aquela memória que está lá no seu processador. E a memória cache, também conhecida como memória intermediária, porque é uma memória que está entre a memória SD-RAM e o registrador. É esse carinha aqui, vamos para essa figurinha aqui. Aqui eu tenho minha CPU, né? Dentro eu tenho o meu registrador, lá na aula de microprocessadores, tem uma unidade de controle, tem uma ULA. E aí eu tenho uma memória aqui intermediária, que é a memória cache, que conversa aqui com minha CPU e também conversa com o SD-RAM, com a memória SD-RAM. O que é que vocês têm que entender aqui? Que quanto mais longe, por exemplo, essa SD-RAM ela tem uma capacidade de armazenamento de dados maior do que essas duas aqui. Porém, a velocidade para acessar esse carinha aqui é menor. A memória cache, ela tem uma capacidade bem menor. A memória cache eu trabalho em megas, tá? Até em kbytes. Aqui eu trabalho em giga. Esse DRAM eu trabalho em giga, tá? Mas, apesar dela ter uma capacidade bem menor, ela tem um acesso ao processador, a velocidade de acesso do processador a esse tipo de memória cache é bem mais rápido. E ao registrador, mais ainda, porque o registrador está interno lá na CPU, né? Lembrando que isso aqui é um core, né? Um núcleo do seu processador. Quanto às memórias caches, eu ainda posso ter os níveis L1, L2 e L3, que nada mais é do que níveis que vai trabalhar basicamente com a relação de velocidade e capacidade. Quanto menor o nível, eu tenho uma memória cache mais rápida e com menor capacidade, ou seja, mais perto dos registradores. Quanto maior o nível, eu tenho a memória com a capacidade aumentada, né? Para você ter ideia, a L3, que normalmente fica ainda dentro do processador, trabalha em megabytes ainda, né? Com memória cache de megabytes. Essa informação é importante você saber quando você está comprando seu computador, para você saber quanto de memória cache tem no seu computador, que isso influencia muito no desempenho da sua máquina, tá? Então, quanto aos registradores, lembrando que a memória mais rápida é a memória do processador e são as memórias mais rápidas que você tem no computador. Um exemplo do uso dessa memória cache, gente, por exemplo, quando você está utilizando um programa, um arquivo lá, está um programa aberto, você vai lá e fecha aquele arquivo, certo? Fechou o arquivo, daqui a pouco você diz, eita, vou abrir novamente, né? Esqueci de fazer uma coisa. Ele abre bem rapidinho, ele abre muito mais rápido do que você abriu pela primeira vez. Por quê? Porque aquele arquivo ali, ou não aquele arquivo completo, mas informações para a inicialização daquele arquivo ainda estão lá na memória cache. Ainda estão lá na memória cache. Então o processador acessa aquilo ali bem rapidinho, vê que na memória cache os dados ainda estão ali, ele chega naquele arquivo de forma mais rápida. Porque a primeira vez para você abrir aquele arquivo foi carregado na memória RAM, lá do HD, é longe, o HD está longe para o processador acessar, certo? A gente ainda vai falar na próxima aula. Então, como ele ainda ficou aqui na memória cache, que você tinha utilizado ele há pouco tempo, ele está lá em dados de inicialização daquele arquivo na memória cache, ele consegue abrir mais rápido e carregar aquele arquivo lá na sua memória SD-RAM. Então, cuidado, quando você fala em RAM,
Você pode estar falando qualquer uma dessas aqui, tá? Agora, às vezes, se cita até em provas RAM e já está se referindo a esse tipo de memória aqui. Agora, claro, se falar que a memória RAM tem essas características, está correto, beleza? A VRAM é uma RAM gráfica que está lá na placa de vídeo. E a memória ROM é uma memória apenas de leitura, tá? É uma memória que vem de fábrica já na sua placa-mãe, tá? Ela armazena geralmente firmwares, que são pequenos softwares, é um tipo de software, tá? Ela é apenas de leitura, como o próprio nome já diz. Não volátil, ou seja, as informações ficam ali mesmo sem energia elétrica, é óbvio, né? A informação foi gravada na fábrica. Como é que a tua placa-mãe veio com informações no chip dela lá gravado de fábrica e não perdeu essa informação? É porque a memória é não volátil, beleza? Ela contém informações básicas para você inicializar o seu sistema, tá? O seu sistema operacional. Então é nessa memória aí que está guardado informações básicas de inicialização que o processador acessa para poder, quando o seu computador é inicializado, quando o seu computador é ligado. Certo? Tem vários tipos de memória ROM. Tem a ROM tradicional, é uma apenas de leitura, como vocês estão vendo aí, Read Only Memory, memória apenas de leitura. A PROM é um tipo de memória ROM, que é uma ROM programável. Eu já tenho a memória EPROM, que aí é uma programável e apagável, ou seja, ela, apesar de ser de leitura, ela é apagável. Eu tenho a EEPROM, que é uma memória PROM programável e apagável eletricamente, e eu tenho as memórias flash, que é um tipo de memória EEPROM. Tem uns carinhas aí muito importantes que eu vou falar agora, que é o BIOS e também o setup, são dois exemplos, que são sistemas que são salvos, como eu estava falando a vocês, desde fábrica nesses tipos de memória. O que é a BIOS? Quando você vê falar BIOS do meu computador, a BIOS é o sistema básico de entrada e saída do seu computador, Basic Input Output System. Esse cara está de fábrica já lá na sua placa-mãe em uma memória ROM. Beleza? E o que é que ela faz? Veja só, quando você liga o seu computador, e o que é o setup, antes de falar? O setup, gente, é também um firmware que ele guarda algumas informações de configuração dos dispositivos que você tem no seu computador. Informações do HD, informações do processador, entre diversas informações. Para você ter acesso a essas informações, quando o seu computador é ligado, você pode, por exemplo, apertar a tecla Delete, dependendo da sua placa-mãe, ou apertar F2, tá? Às vezes F1. Alguma dessas teclas, dependendo da sua placa-mãe, você vai ter acesso a esse software. Geralmente tem uma tela em azul, dependendo também da versão da sua placa-mãe. Eu não recomendo você mexer nele e salvar nenhuma informação, que você pode desconfigurar alguma coisa importante, a não ser que você tenha conhecimento. Mas apenas por curiosidade eu estou informando. Então, como é que funciona esse processo de inicialização do seu sistema? Você ligou o seu computador, o BIOS, né, esse sistema básico de entrada e saída, ele faz testes de hardware. E esse teste de hardware, esse processo de teste de hardware que tem no seu sistema, chama-se POST, certo? Power on Self-Test, certo? Então, você faz esses testes, ele verifica, por exemplo, dispositivo como placa de vídeo, verifica quanto de memória tem no seu computador, e ele faz esses testes, está tudo funcionando, e beleza, passando desse teste, ele vai verificar quem é que está configurado para ser o boot master do seu computador. Quem é que está registrado como boot master? O que é isso? Ele vai verificar, por exemplo, em que dispositivo, se é no seu pendrive, se é no seu HD, se é via rede, aonde é que está o configurado, que dispositivo está configurado com os arquivos de boot para inicializar o seu sistema. Geralmente está no seu HD, né? Quando você liga o seu computador vai estar no seu HD. Mas, por exemplo, você pode estar configurado isso no pendrive. Aí você me pergunta, e como assim configurado? Onde eu faço isso? Lá no setup. É lá no setup, nesse firmware aqui, onde você informa lá que o boot master, o boot inicial, vai ser dado no pendrive ou no HD, por exemplo. Normalmente o boot inicial é dado no HD. Mas, por exemplo, quando você quer instalar um sistema operacional do seu computador, você normalmente dá um boot num pendrive, ou dá até um boot num DVD, enfim. Beleza? Agora, esse setup, né, esse firmware, está salvo na memória ROM.
Porém, os dados que são salvos nesse setup estão salvos numa memóriazinha chamada CMOS. E essa memória CMOS, aprenda, essa memória é uma memória volátil, tá? E é uma memória que ela é volátil, beleza. Aí você diz, então ela desperdiça os dados quando ela não tem energia. Então, toda vez que o computador é desligado, eu tenho que configurar isso aqui, eu tenho que informar esses dados aqui? Não, porque ela é carregada por uma bateria que tem na placa-mãe. Beleza? Então, ela guarda os dados que estão configurando, que são os dados que estão armazenados lá nesses firmware aqui, o setup, que também é de fábrica, gravado de fábrica. Então, depois disso, depois de eu ver qual é onde está o bootmaster, eu carrego o boot, e aí é chamado o kernel do sistema operacional que você está utilizando. No caso, se for o Windows, inicialização do kernel, você faz o login no sistema e aí o Windows é aberto para você. E aí no exemplo utilizando o Windows. Beleza? Pronto, gente. Por hoje é isso aí. Eu vou parando por aqui. Foi uma aula mais longa, tá? Esqueci de falar dessas setinhas aqui, mas apenas para informar que esse tipo de memória aqui, SDRAM, ela tem consumo maior, ela tem maior capacidade e ela tem uma menor velocidade em relação a SRAM. Beleza? Mas é isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Próxima aula a gente vai continuar com memórias. E aí é isso aí, gente. Beleza? Valeu! Um abraço!